Muito bem, pessoal, então, eu, professor Jefferson, trouxe um exercício também para a gente resolver aqui, tá? Para vocês que estão naquela lista lá do material complementar. Bom, a questão 3, então, eu coloquei já os dados aqui para vocês, então ela fala de uma barra de cobre que sofre uma dilatação linear de 0,17%. Então, ela é uma questão até que traz uma abordagem um pouco diferente, porque ela não trouxe os valores em algarismos, tá? Então, ela, simples assim, ela tem uma barra aqui e ela sofreu uma alteração de temperatura, neste caso foi um aumento, então teve uma dilatação mesmo, e ela deu o valor desse aumento em porcentagem, tá? E aí ele está pedindo assim, ele deu uma temperatura inicial e está pedindo a temperatura final, tá? Então, para quem está vendo aqui, ó, eu coloquei esses dados, o coeficiente aqui do cobre. Eu coloquei a temperatura inicial, deixa eu só ver, vocês aqui estão acostumados a ver o professor Roberto lá como inicial sendo zero, né, o ponto zero. Então eu trago de um jeito diferente, de minha maneira, inicial como I, tá? Lembrando que tem alguns livros ainda que trazem como temperatura 2 e temperatura 1. Mas assim, cada um utiliza um jeito, que importa a gente saber o conceito. Variação de temperatura é o final menos o inicial. E então, a variação que houve foi de 0,17%. Tá? Então, nós queremos saber a temperatura final. Da nossa fórmula, o que nós temos? Tá? Nós temos alguns dados ali, mas não todos. E também tem uma observação importante, como eu disse antes, da abordagem um pouco diferente da questão. Esse valor em porcentagem, que ele é um valor pequeno, como vocês podem ver aqui, né? Geralmente o valor que dá da dilatação ali, seja ela superficial, linear ou volumétrica, geralmente é um valor muito pequeno. 0, alguma coisa, proporcionalmente com o valor inicial. Então, aqui também, obviamente, a porcentagem só poderia ser um valor bem pequeno. Tá? Então, aqui primeiro a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que passar esse valor, porque a gente não utiliza, obviamente, porcentagem aqui na conta. Então, primeiro a gente passa isso aqui para algarismos. Como que eu faço? Já fica uma explicação também para vocês posteriormente para utilizar. Então, se eu quiser passar 1% para algarismos, eu vou dividir 1%. Tá? Aqui nesse caso, então, 1% daria 0,01, tá? Ok, tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 0,17 então. Então, 0,17 divididos por 100. E eu vou ter o valor em algarismos, então, que eu já fiz a conta antes e sei que vai dar 0,0 mais um zerinho aqui, né? 17, tá? Então, agora sim eu tenho o valor da porcentagem em algarismos. Pois bem, tem mais um detalhe ainda aqui, ó. Porque ele fala que a variação, ou seja, essa variação desse comprimento foi de 0,17%. Mas ele não falou qual que era o comprimento inicial. Então, a variação vai ser desse valor agora em algarismos, proporcionalmente ao valor inicial. Então, o que eu coloco aqui, ó? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer que a variação foi de 0,17% do comprimento inicial. Tá? Já vamos colocar isso para a nossa fórmula então. O que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui a temperatura final. Se não me engano, era parecido com o exercício anterior também, onde a gente tinha que calcular uma temperatura. Então vamos primeiro aqui colocar, deixa eu pegar em outra cor aqui, tá? Colocar aqui a temperatura para a gente não esquecer, então é a final menos a temperatura inicial, certo? Vamos ver aqui. Então, vamos substituir os valores. Então, eu tenho que a variação foi isso aqui do comprimento inicial. Então, eu vou substituir, né? A variação vai ser 0,017. Deixa eu fazer um pouco maior aqui. Então, depois vai ficar a minha visualização ali para vocês. Vai ser assim, ó, 0,0017 vezes o comprimento inicial. Então, essa foi a variação. Esse valor do comprimento inicial, tá? Igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente está ali, 17 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um valor em algarismos e aqui eu tenho um valor em potência. Tá? Então a melhor maneira de resolver isso é a gente passar tudo para potência, certo? Então eu vou passar isso aqui para potência também. 17 vezes 10, então tenho 4 casas depois da vírgula, então menos 4, né, um número menor, vezes o LI, igual ao LI vezes 17 vezes 10 na menos 6, vezes a variação da temperatura.
Propriedade matemática é quando nós temos o mesmo valor, ou nesse caso vai ser a mesma variável dos dois lados, a gente pode cortar assim, ó. Simples assim, certo? Por que isso? Porque mesmo que eu vá resolvendo com esse LI junto ali, na hora que eu passar dividindo vai dar na mesma coisa. Eu vou dividir, mesmo que fosse um valor fixo aqui igual dos dois lados, a gente pode cortar da mesma maneira, tá? Regra matemática aí. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, a partir daqui fica fácil de resolver, né? Então, esse valor está multiplicando esse, eu vou passar ele dividindo do outro lado e a gente vai encontrar a variação de temperatura. Então, 17 vezes 10 na menos 4, divididos por 17 vezes 10 na menos 6, e eu tenho a minha variação de temperatura. Divisão de potências, subtração de expoentes, tá? Então, vamos fazer aqui, já vamos passar para esse lado, a variação de temperatura. 17 por 17, obviamente, vai dar, né, 1, vezes 10, então, menos 4, menos 6, vamos fazer uma continha separada aqui para a gente não se perder. Subtração de expoente, então, menos 4 menos 6, isso aqui vai dar menos 4, mais 6 vai dar 2, positivo. É o 2 que vai aqui. Então, a minha variação de temperatura, 1 vezes 10 dá 2, 10 vezes 2 é 100, 1 vezes 100 vai dar 100 graus. Tá? Termina aqui? Ainda não, por quê? Ele está pedindo, na verdade, a temperatura final. Tá? E a temperatura final, ó, ela está aqui. Então, vamos separar, né? Vamos desmembrar aqui, porque nós temos o valor de temperatura inicial que está aqui nos dados. E vamos achar o final. Então, eu vou fazer o seguinte, então eu vou botar uma setinha aqui para a gente saber o que a gente está mudando. Temperatura final menos a inicial vai ser de 100 graus. Só 100 agora, né? Por enquanto. Temperatura final, então, menos o 30 que está ali, igual a 100. Temperatura final, então, menos passa para cá como mais, 130 graus Celsius. E é isso aí, gente. Beleza? Obrigado. Até a próxima.